O pedido de carta dela chegará aqui. Deus abençoe. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, estamos no Natal. E durante esse mês eu estou trazendo diversas mensagens sobre Jesus, sobre o Natal. E agora pela manhã eu quero falar sobre o tema Emanuel, Deus conosco. Isso está em Mateus capítulo 1, versículo 23. Os irmãos se lembram de que essas palavras foram ditas por um anjo que foi enviado a José. José estava pensando em fugir pelo fato de Maria estar grávida, e o anjo vai lá e explica para ele o que estava acontecendo. Então, o anjo diz o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E aí, Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Daí o tema da mensagem desta manhã ser Deus conosco. E aí, eu queria perguntar para os irmãos, já que o nome de Jesus, que foi dado pelo anjo, simbolizaria Deus conosco, então eu lhe pergunto, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Você já se fez essa pergunta algumas vezes? Se Deus é comigo, se Deus está conosco, por que eu passo pelo momento pelo qual eu estou passando? Cadê Deus? Onde Deus está? Onde está o seu Deus? Irmão Altamir, irmão, tem esse esboço aí, está transmitindo, o pessoal está tendo dificuldade. Irmão Fabiano, ajuda o pessoal, por favor, ali, que eles não têm lá na cabine. Então, você já se perguntou onde é que está o seu Deus nesses momentos? Não vem essa pergunta para nós? Cadê Deus? Se Jesus é para confirmar Deus conosco, onde está Deus? E essa pergunta não é somente feita por nós. As pessoas do mundo perguntam também. Por exemplo, quando há tragédias, principalmente quando crianças morrem, há essa pergunta: mas cadê Deus? Onde é que Deus está? Em primeiro lugar, vimos que essa pergunta é feita pelas nações. E Emanuel, o nome de Jesus, Deus conosco, responde à pergunta feita pelas nações. No Salmo 115, verso 2, nós temos isto: por que dirão as nações, onde está o seu Deus? Claro que eles perguntavam isso porque eles tinham um ídolo, um Deus físico, ao qual eles adoravam. Mas essa pergunta, onde está, significa também uma questão de tempo, de momento, de circunstâncias. Agora, no próprio texto aí do Salmo 115, o salmista dá uma resposta. Versículo 3, 115, 3, ele diz: mas o nosso Deus está nos céus. A diferença de Emanuel. Emanuel é Deus, o quê? Conosco. Mas qual era a concepção do salmista? Que Deus está nos céus. E eu gosto dessa
pluralidade, porque coloca céus. E a Bíblia diz que o céu e até os céus dos céus são do nosso Deus. Então você vê que quando as pessoas começam a estudar a Bíblia, elas percebem que a Bíblia já dá pistas para falar sobre a imensa vastidão do universo. Não é só um céu, mas céus dos céus. O nosso Deus está nos céus e Ele é todo poderoso. Ele faz tudo o que lhe apraz. Então, essa é uma pergunta que é feita pelas pessoas, pelas nações. Mas também o Deus conosco, em segundo lugar, responde à pergunta feita por terceiros ou pelos inimigos. Salmo 42, versículo 3, ele diz o seguinte: minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto eles dizem, os inimigos, os críticos, as pessoas que nos observam e falam, mas ele não é crente, ele não diz que crê em Deus, por que essa vida de choro, de lágrimas? Enquanto eles continuamente dizem para mim, onde está o teu Deus? Cadê ele? Onde está o teu Deus? Então, quando o anjo diz para José que o nome de Jesus, não especificamente o nome, mas o significado da vinda dele seria Deus conosco, ele começa a responder, até mesmo porque o povo de Israel estava sob o domínio romano. Olha, agora Deus está conosco. E é muito importante, irmão, que você comece a colocar isso no seu coração. Que independente das circunstâncias, Deus sempre está com você. Quando Lázaro morreu, e que Maria e Marta mandaram chamar Jesus, que Jesus ficou mais 2 dias, e quando chegou, Lázaro já estava morto de 4 dias, tanto Marta quanto Maria falaram, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só a questão da necessidade, o sentimento que nós temos de um Deus presente. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Às vezes nós imaginamos isto. Mas o que o salmista diz lá no Salmo 23, versículo 4? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Independente das circunstâncias, sejam na vida, sejam na morte, Deus nunca está longe de nós, Deus nunca se afasta de nós. Aliás, em Atos 17, 27, diz isto, para que eles buscassem o Senhor, se talvez, palpando, possam achá-lo, ainda que ele não está longe de cada um de nós. No momento da aflição, do choro, Deus está com você. Tanto que Jesus chorou ali com Marta e com Maria, na morte de Lázaro. Deus está conosco na alegria e no choro. Independente das circunstâncias, não significa que há um alheiamento, Deus está alheio à nossa condição. E no Atos 17, 28 diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas têm dito, porque também somos sua descendência.
independente das circunstâncias, mesmo que você não perceba Deus, creia, Ele está ali com você, Ele está junto com você. Já compartilhei com os irmãos sobre, no período da guerra, quando uma bomba explodiu e matou diversos jovens, e alguém questionou e falou, mas cadê Deus nesse momento? Onde é que Ele está? E aí veio uma resposta de Deus: eu estou como estava com o meu filho, no momento da morte dele. Mas aquilo era necessário. O que a Bíblia diz? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus sempre está presente, mesmo que não o percebamos. Mas Ele está, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Deus nunca o abandonou, meu irmão, mesmo que você não consiga percebê-lo. Ele está ali, está ciente. Nesse caso, então, onde é que Deus está? Deus está sempre onde nós estivermos, onde nós estamos. Sempre estará ali. A Bíblia não diz que nós somos o corpo de Cristo? Não tem como Cristo ficar para trás aonde você vai ou onde você estiver. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Mas, em terceiro lugar, olha só, preste bem atenção. Quando perguntamos a Deus onde Ele está, Ele também nos pergunta, mas e você? Onde está? Nós gostamos muito de perguntar, Deus, onde é que o Senhor está? E Deus nos pergunta, mas e você? Onde é que você está? Foi o caso de Adão. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse, onde tu estás? Meu irmão, onde é que você tem estado? É muito importante refletirmos sobre isto. Aonde temos ido e onde temos estado? Deus nos pergunta. Adão havia se escondido de Deus. E Deus pergunta, mas Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. O Senhor, onde tu estás? Mas sabe um outro momento em que Deus pergunta a alguém onde ele está, que muito me impressiona, é quando Deus pergunta para Elias, o que você está fazendo aqui? Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 9. E ele chegou ali em uma caverna. E ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele lhe disse, o que fazes tu aqui, Elias? Os sentimentos de derrota, de tristeza na nossa vida, os sentimentos de ausência de Deus, às vezes nos levam a fugir. A situação de Elias, o momento de Elias, foi tão forte, a pressão foi tão grande, que ele desejou morrer. Ele falou, eu quero morrer, não vale mais a pena continuar tendo esse tipo de vida. Você já desejou morrer? Ele fala assim, Deus, me leva, me mata, porque eu não sou melhor do que os outros. Agora, só uma curiosidade aqui. Deus queria que Elias morresse? Deus tinha planos para Elias morrer?
Tinha ou não? Não. Qual era o plano de Deus para Elias? Que ele fosse trasladado. Que ele fosse levado para o céu sem passar pela morte. Você não sabe, meu irmão, qual é o plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus para a sua vida é muito mais elevado do que a morte. É muito mais elevado do que um sentimento de derrota. O Deus conosco nos pergunta: o que é que você está fazendo aqui? Que sentimento de derrota, de tristeza é esse na sua vida? Eu tenho um plano para você, eu tenho um projeto para você. Muito mais elevado do que o sentimento de morte. 2 homens na Bíblia, os irmãos sabem, que foram trasladados, não passaram pela morte. Enoque e Elias. Aí quando os espíritas dizem que João Batista era a encarnação de Elias, eu falo, mas Elias não foi desencarnado, Elias não morreu, como é que vai encarnar? Reencarnar. Por isso que o nosso Emanuel quer saber onde é que nós estamos, porque Ele está sempre conosco. Elias se refugiou numa caverna. Às vezes nós queremos que o chão se abra e a gente esconda a cara, como se diz, a cabeça igual avestruz. Por certos sentimentos de derrota, de tristeza na nossa vida, de vergonha. Quantos de nós já não passamos por vergonha que nós queríamos que a terra se abrisse? Esse era o sentimento de Elias. E o que ele faz? Vai para uma caverna. Quero me isolar do mundo. Mesmo homens de Deus, mulheres de Deus, passaram por um momento de depressão, de tristeza, de sentimento de derrota. Mas Deus é Emanuel. Deus está sempre presente, também na caverna. Para onde fugimos? Por isso que o Salmo 139, versículo 7, encontramos o nosso Emanuel. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama no inferno, gente, como é que pode fazer cama no inferno? Alguém consegue dormir no inferno, gente? Se eu fizer a minha cama no inferno, eis que tu estás lá também. Não é interessante que a Bíblia diz que Jesus foi e pregou no inferno, pregou aos mortos em prisão? Deus estará em qualquer lugar que se fizer necessária a presença dEle. Porque Ele é Emanuel. É o Deus presente. Salmo 139, versículo 9. Se eu tomar as asas da manhã, que figura de linguagem, dizendo que amanhã tem asas, né? E habitar nas partes mais extremas do mar. Verso 10. Até lá a tua mão me guiará, e a tua mão direita ou a tua destra me susterá. Jesus é o Emanuel, não aquele Deus que está apenas nos céus, como diz lá no Salmo 115, versículo 3. Mas o nosso Deus está nos céus. Está nos céus, mas está aqui. E está em qualquer lugar onde você estiver. Porque Ele é Emanuel. Deus presente, Deus conosco. Mas em quarto lugar, Emanuel não é apenas Deus conosco. Meus irmãos, que eu vou falar agora, como dizia aquela música, prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar.
Deus faz morada em nós. Emanuel não é apenas Deus conosco, é Deus em nós. Uma coisa é com, que é junto. Outra coisa é em, que é dentro. Em Efésios 2:22, diz: no qual, em Jesus, também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. Então eu pergunto, para que Deus criou o ser humano? Nós sempre dizemos que é para o louvor da sua glória, né? Porque lá em Efésios fala isso também. Para o louvor da sua glória. Mas, irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu tive aqueles momentos assim de ficar emocionado. Deus, isso é grande demais. Isso é grande demais. Que nós estamos sendo construídos para ser a tua morada. Então Deus não mora nos céus dos céus. Deus criou o ser humano para ser a morada dele. Que isso? Em João 17:20, para mim, ainda intensifica mais esse conceito de Deus em nós. Não apenas em, mas na oração sacerdotal, Jesus diz: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Você consegue alcançar o que Jesus está dizendo aí? Que Deus não mora apenas em nós, mas nós estamos num processo em que nós estamos nos transformando em um com Ele e com Jesus, não apenas em moradia. Se é que nós podemos usar uma linguagem humana aqui, aí o Davi saiu muito bem lá no exame, e perguntaram para ele o que era o conceito de Deus, de ira de Deus, de mão de Deus. Então ele falou sobre aquilo que é chamado de linguagem antropomórfica, que é atribuir a Deus uma forma humana, e linguagem antropopaica, que é atribuir a Deus um sentimento humano, como ira de Deus. Então nós estamos usando uma linguagem humana para tentar explicar uma realidade espiritual que as palavras não são suficientes por causa da nossa concepção limitada da divindade. É haver uma fusão. Como eu disse, eu estou usando uma linguagem aqui antropomórfica. Antropos, homem, mórfica, de forma. Atribuir uma linguagem humana à forma de Deus. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e também eles sejam um em nós. Isso é muito grande, muito elevado para a minha compreensão limitada. De Deus está fazendo uma fusão do divino com o humano. E isso foi feito na pessoa de Jesus, que o Verbo eterno se torna carne.
E agora ele traz todo esse ser humano na pessoa dele, unida a ele, porque ele diz: estai vós em mim e eu em vós, e ele agora nos leva e nos une ao Pai. Que isso? Recordando, Emanuel não é apenas Deus conosco, é Deus em nós. E uma junção do humano com o divino é chamada de linguagem hipostática. Nós estamos em Cristo e Cristo em nós. Mas como é que eu posso dimensionar isso e como que eu posso entender melhor isso? Bom, isso é um mistério. Está em Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos crentes, aos seus santos. Então Deus ocultou. A palavra mistério, irmão, não é assim uma coisa misteriosa. A palavra mistério significa segredo, uma coisa particular que estava com Deus e que ele resolveu dizer o que era. Isso que é mistério, segredo. Usando aqui, abrindo aqui uma digressão, lá em Romanos, capítulo 1 Coríntios 14:2, diz que quem fala línguas, fala em mistério. A palavra mistério ali é segredo. É uma coisa particular entre a pessoa e Deus. Não é uma coisa misteriosa. Até mesmo que está dizendo que é língua, que é idioma. Não está dizendo língua estranha. Não existe a palavra língua estranha na Bíblia. Foi uma invenção dos homens. Isso não existe. Um erro de tradução que tem levado muitas pessoas a enveredarem por uma experiência estática que dizem que é do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus fala que é idioma. Quando ninguém o entende, porque se eu falar para os irmãos aqui, Tatinai, Bacataré, você sabe o que é isso? Não sabe. Mas se eu falar arigatô, certo? É uma palavra japonesa que significa muito obrigado, muito obrigado. Só eu e Deus, e se tivesse um japonês aqui, iria saber. Por isso que é segredo, mistério. Bacataré em japonês é bobo. Itatinai é levante-se. Aí, se eu falar aqui, stand up please, né? Cadê o Eloy? Eloy está aí? Aí, Eloy. Ô, Eloy, parabéns, meu irmão. Eu soube que você foi contratado lá pela escola, né? Para ser o professor de inglês lá. Meu irmão, que benção que é esse moço aqui em nossa igreja. Tá? Deus te abençoe, viu? O cara é fera em inglês, viu? Mas se eu falar stand up please, né? Eloy já entendeu logo, falou, pastor, está meio errado a pronúncia aí, mas eu entendi, entendeu? Uma vez, viu, Eloy? Eu fiz uma viagem para o exterior, e quando eu voltei, eu cheguei e falei uma frase em inglês. Aí eu falei, irmãos, eu levei muito tempo decorando essa frase para falar aqui, e teve um jovem que falou assim, ainda falou errado. Mas eu estava uma vez no hospital, e tinha um casal, que o homem chamava-se Abraão, e a mulher chamava Sara. Está na cara, né, de que país que eles eram, qual era a ascendência deles, né? Então, eu falei, boquebá. Falei, você entende? Ele falou, sim, vamos, pois, trabalhar. Falei em hebraico, entendeu? Boquebá. Vamos, pois, trabalhar.
Então, é isso. O segredo é uma coisa que só uma pessoa sabe, ou duas pessoas. E no caso aqui, se eu falar gutta cavat lapidem, eu estou falando em latim, a gota escava a pedra. Ou como a gente diz em português, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Gutta cavat lapidem, pecúnia não saciete, o dinheiro não satisfaz. Então são coisas que... Então uma pessoa, queria dizer para os irmãos que uma vez eu estava numa casa, eu falei essas frases todas, aí foi até na casa do meu irmão mais velho. Ele falou, vem cá, quantos idiomas você fala? Eu falei, só um. A gente sabe uma frase ou outra em outro idioma, irmão, não quer dizer que a gente domina, não. É só uma ilustração, e quero esclarecer isso aqui para não parecer um exibicionismo, mas saber que é uma frase aqui e ali que a gente decora, tá? Então, mistério é isso, é uma coisa que fica entre a gente e outra pessoa, e no caso Deus aqui. Esse mistério, esse segredo, diz aqui, estava oculto desde os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Só os crentes compreendem isso, meus irmãos. Paulo está dizendo. E que segredo é esse? Que mistério é esse? Verso 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Qual é o mistério, irmãos? Cristo em vós. Olha só. Olha o mistério aí. Irmãos, é dentro. É dentro. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28, diz assim: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas a Jesus, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Que é isso, irmãos? Olha o final desse versículo. Você já prestou atenção nele? Para que Deus seja tudo em todos. Existe uma corrente, não vou dizer teológica, mas vamos chamar de teológica, que é chamada de hedonismo. Não é hedonismo, não, me ajuda aí. Que Deus está em tudo. Está na natureza, está nas plantas. Panteísmo, obrigado. Panteísmo, hedonismo é a satisfação, prazer só pelo prazer. Panta, em grego, significa tudo. Panteísmo, Deus está em todas as coisas. Então, não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo que haverá um momento em que todas as pessoas e todo o universo convergirá para Deus. O Criador e a criatura se tornando um só. O Criador e a criatura se tornando um só. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, o Emanuel, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a Deus o Pai, para que Deus o Pai seja tudo em todos. Emanuel, Deus conosco. Meus irmãos, a gente lê uma palavra, um versículo na Bíblia, e quando a gente vai refletir
sobre aquela palavra, sobre o versículo, a gente vê a amplitude daquilo. E todos os desdobramentos. Então, é de fato algo de dizer como Deus é bom. Como é que Deus podia pensar isso a nosso respeito? Como é que Ele tem tanto amor por nós, que quer nos tornar um com Ele? Isso Ele o fez através do Emanuel, Jesus, Deus conosco. Porque só Ele se tornando humano, Ele poderia trazer o humano para Deus. Como é que Deus pôde pensar isso a nosso respeito? Meu irmão, minha irmã, o seu destino é ser um com Deus. Ponha isso no coração. Emanuel, Deus conosco, mas um dia será apenas a unidade, a unificação do Criador com a sua criatura, com a sua criação. Por isso que Jesus morreu não somente por nós, mas Ele morreu por todo o cosmos, por todo o universo. Por isso que Paulo vai dizer que a ardente expectativa da criação é que os filhos de Deus se manifestem. Porque o propósito de Deus é que tudo seja restaurado, tanto o Criador como a sua criatura, e assim seremos um só eternamente. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, meus irmãos. Hoje à noite, se Deus permitir, estaremos falando sobre um tema que parece muito simples. Jesus nasceu. Orem por mim. Porque eu espero que mais uma vez Deus possa falar aos nossos corações e nos ajudar a compreender toda a dimensão do nascimento de Jesus. Vamos orar.